Retomamos. Pastor, por que muitas pessoas estão fracas na igreja? É porque as pessoas só vêm e se alimentam aqui. Aí acha que é o pastor que vai ter que botar um soro espiritual na veia dele, que é a pastor. Não. Eu tenho a vida espiritual. Eu vim aqui, me alimentei, entreguei meu culto. Em casa é a continuação. O culto não acaba aqui. O culto começa em casa. Vocês têm que ir para cá e volta para casa. É em casa que eu tenho que chamar o esposo para orar. É em casa que eu tenho que chamar a esposa para orar, os filhos para orar. Fazer o seu contato diário com Deus. Quer ver uma coisa aqui? Não me responda para mim. Responda para você mesmo. Você tirou um tempinho para ler a Bíblia e orar hoje em casa? Responda não, responda para você mesmo. Vê se ontem você conseguiu tirar um tempinho para ler a Bíblia e orar em casa. Responda para você mesmo. Então, esse contato tem que ser diário. Porque o seu lado espiritual precisa ser alimentado com coisas espirituais, que é na presença de Deus. Vou seguir a leitura aqui. Versículo 16. E saltando neles, os espíritos, os demônios, que estavam sobre aquelas pessoas, saltaram sobre eles, e saltando neles um homem que tinha um espírito maligno, e assenhoreando-lhes, isso aqui é muito forte, e assenhoreando-se de dois, ou seja, tem poder sobre dois, pôde mais do que eles, de tal maneira que nus, ou seja, despidos e feridos, fugiram daquela casa. Se ninguém segurou eles, estão correndo até hoje. Eles apanharam dos demônios. Eu já vi, diante do Espírito Santo de Deus, a quem eu sirvo, já vi um homem que não tapa dentro da cara. Foi expulsar o demônio, de mim você não expulsa, deu um tapa dentro da cara. E a pessoa ficou constrangida e outra pessoa veio e expulsou. Então, o mundo espiritual é real e não se brinca com o diabo. Não se brinca. Eu tenho pena dessas pessoas que sabe, que pregam que na igreja é uma coisa, a pessoa tem família, pega a família, deixa em casa, vai se encontrar. Eu tenho pena dessas pessoas que brincam com Deus. Eu costumo falar, gente, se for ficar nessa vida, sai da igreja. A consequência é menor do que você ficar na igreja fazendo as coisas em oculto. Gente, a conta chega. A conta chega. Então, com o diabo não se brinca, tá? Todos os anjos são espíritos, tá? Então, com o diabo não se brinca. Por quê? Porque você está lutando com alguém que você não vê. Tá? Aí agora, respondendo essa pergunta do lado que sim, agora respondendo essa pergunta do lado que não. Jesus disse assim, eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do mal, e nada vos fará dano algum. Jesus também disse que em meu nome curarão enfermos, ressuscitarão os mortos, limparão os leprosos e expulsarão os demônios. Ou seja, eu não expulso no meu nome, eu expulso no nome de Jesus. Por isso que eu fiz essas duas pontes, tá? Para a gente poder entender quem pode expulsar, né, que é o nome de Jesus, e quem não pode. Tá? Quem não pode de qualquer maneira, vivendo a bel prazer, enfim, aí não vai conseguir expulsar mesmo, porque não pratica e não anda segundo as Escrituras. Eu vi uma vez um vídeo, alguém que você já deve ter visto também, pastor Edir Macedo, fala o nome, Edir Macedo, foi expulsar demônio, uma pessoa lá, um homem, uma mulher, começou lá a orar, depois o demônio falou assim, você, tu quer que eu diga os hotéis que tu vai com as irmãs? E na hora pagaram vídeos de coisa ali. Isso é muito sério. Nesse quesito assim, ele está na prática do pecado. Entendeu? É a mesma coisa assim, a grosso modo. O cara é casado, o cara tem família, o cara prega na igreja e tem uma família fora do casamento. Você não vai fazer nunca. Por quê? Porque a conduta dele não condiz com o que ele prega. Tá? Deixa eu passar algumas coisas para vocês aqui. Mais alguma pergunta, gente? Uma pergunta? Tudo ok? Vamos lá. Eu vou escrever isso aqui, por quê? Porque eu vou mostrar para vocês, daqui para frente,
sobre o porquê de tantos desastres naturais e mostrar para vocês também na criação, tudo que Deus criou, Deus colocou uma lei e colocou anjos para guardarem, tá? Seja das trevas ou da luz, tá? Uma observação aqui, os anjos que guardavam determinadas coisas que eram da luz dentro da criação, que se deixassem levar para o Satanás, que são agora das trevas, eles continuam lá, tá? Tem o da luz lá e o das trevas também, tá bom? Exemplo, existem anjos da cachoeira, existem anjos do mar, existem anjos da floresta, da mata, e por aí vai, tá? Então existe espírito para um monte de coisa, tá? Seja do lado da luz ou do lado das trevas, ok? Gálatas capítulo 3. Você nota. E eu entrando nesse caminho aqui, a Bíblia diz que nós devemos julgar os anjos. Nós devemos julgar eles, tá? Não são os anjos, né? Nós devemos julgar os anjos, tá? Por que isso? Porque quando a queda de Lúcifer, uma terça parte do Sol foi afetada, uma terça parte da Lua foi afetada, uma terça parte das águas foi afetada, uma terça parte das estrelas foi afetada. Ou seja, houve um agravante, houve um baque. Tá? E detalhe interessante aqui, por isso tantos desastres naturais, por conta dessa queda. Tá? Então o mundo sofreu por conta dessa queda. E esses anjos que, de certa forma, caíram com Satanás, que são responsáveis por alguns lugares, eles serão julgados por nós, a igreja. Tá? Exemplo, se existe anjo do sol, existe anjo do vento, existe anjo para as estações, biblicamente falando. No verão, é fazer o quê? Calor. Não, pega essa data passada aqui. Teve muito frio. Uma data que não é nem inverno ainda. Então, geralmente o verão é para fazer calor. Quando o verão faz frio, tem um anjo se rebelando nisso aí. Quando o inverno faz calor, tem anjo se rebelando com isso aí. Tá? Quando vem tsunami e passa a margem da areia e avança, tem algum anjo se rebelando com isso aí. Tá? E eles serão punidos, pois serão julgados pela igreja. Eu vou ler todos os textos com vocês mais para frente, tá?
todos terminarem, sinalize com amém, por gentileza. Amém. Um texto aqui ainda, para a gente poder orar. Acho que você termina. Aí depois desse quadro aqui eu passo sobre os desastres naturais que têm ocorrido, o porquê desses desastres, com as leis que Deus criou para a chuva, para o mar, enfim. Depois a gente cria outro quadro mostrando para você como foi a morte das pessoas antes de Cristo ir para a cruz e depois que Cristo foi para a cruz. Tá? Pegando ali Atos capítulo 16, tá? Que mostra que o seio de Abraão e o Hades, onde Lázaro foi levado, onde o rico foi levado, estão debaixo da terra. Isso aí foi antes da morte de Cristo. Então, passo a passo vocês vão entender melhor em nome de Jesus. Estamos finalizando nossa aula, nós estamos passando 15 minutinhos para poder pegar aquela aula que está em aberto, tá? Eu quero ler com vocês aqui Jó 28 e na próxima aula dar seguimento daqui, onde nós paramos, e eu leio esses textos aqui com vocês, ok? Jó 28. Jó 28, vamos ler do verso 23 ao verso 26. Se você puder sublinhar esses 3 versos aí e escrever: Deus deu lei para a chuva. Tá? Isso eu quero que você entenda. Nós paramos aí na página 104. Tá? Nós nem entramos ainda. Tudo que Deus criou, Deus estabeleceu uma lei. Deus deu uma ordem. Seja a chuva, seja o sol, seja até o homem. Tá? Por que o homem é colocado para fora do Éden? Por conta do pecado. Tá? Porque o homem não obedeceu à lei que Deus disse para o homem. De toda árvore você pode comer, menos da árvore do bem e do mal. Tá? Como o homem desobedece, Deus coloca o homem para fora. É a mesma coisa assim. Quem que tem filho que já fez 18 anos ou vai fazer 18 anos, levanta a mão. Você nunca disse assim para o seu filho, ó, enquanto você estiver aqui é do meu jeito. Todo dia eu falo. Mas isso é uma verdade. Quando Adão quis fazer do jeito dele, eles colocaram para fora. Quando o filho quer fazer do seu jeito, você coloca ele para fora. Então você casa, uma casa com você, arruma uma esposa, enfim. Então, tudo que Deus criou, Deus colocou uma lei. Tá? E nós temos que habitar onde Deus nos colocou e obedecer o que Deus pré-estabeleceu. Vou pegar? Concluindo, não é do seu jeito, não é da sua maneira, é do jeito que Deus quer.
na arca, os animais comeram a comida que Deus mandou Noé separar. Tá? Aqui não é um self-service. Aqui você come aquilo que Deus dá para os seus líderes para passar para vocês. Beleza? Jó 28, do 23 ao 26. Você pode colocar: Deus deu lei para a chuva. Diz assim: Deus entende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Olha para mim aqui. Diz a Bíblia também que Deus criou o caminho para o relâmpago. Todos os relâmpagos que você vê caindo, foi Deus que criou um caminho para eles. Eles não caem 1 centímetro fora, nem 1 milímetro fora. Eles caem onde Deus traçou para eles caírem. Isso aqui é muito forte. Tá? Uma outra coisa aqui. Na criação, Deus se estendeu, a gente chama de Sefirote. Deus se estendeu para o norte para poder criar o nada. Está na Bíblia, na próxima aula. O nada foi criado por Deus. Porque Deus se conteve no norte, como está lá em Jó 26, se você quiser pegar o versículo, você pega em casa. Tração um caminho, Jó 26. Deus se estendeu na parte mais alta do norte e depois foi se estendendo para o nada. Porque até o nada foi feito por Deus. É forte. E Ele estende a terra sobre o nada, sobre o vazio. Só Deus pode fazer isso. Se você ver a terra está no ar, parada. Não tem nada embaixo, nem nada em cima. Está parado no ar. E nós dentro dela, ela girando. Olha que doideira. Vamos ler. Deus estende o seu caminho e Ele sabe o seu lugar. Porque Ele vê as extremidades da terra e vê tudo o que há debaixo dos céus. Chamaim, céus, auranos, mesoranos e eporanos. Quando deu o peso do vento, ou seja, alguém sabe o peso do vento? Deus conhece o peso do vento. Na próxima aula eu vou botar mais sobre isso aqui, tá? Para você ver a grandeza do teu Deus. A Bíblia diz em Naum que quando ele anda, a nuvem são o pó dos seus pés. A Bíblia diz em Isaías que ele pega todas as águas do Oceano Atlântico, Oceano Índico, Oceano Pacífico, Oceano Ártico, numa ponte de sua mão. Ele mede a terra apenas com palmos. Ele sabe todo o peso de todas as montanhas que tem na terra. Esse é o Deus que você serve. Grande não é o seu problema, grande é o Deus que você serve. Ô glória! Quando deu peso ao vento e tomou a medida das águas, diz lá em Isaías que ele mede a água com um punho. Todas as águas com um punho. 26. Quando prescreveu uma lei para a chuva e caminho para o relâmpago e trovões. Esse é o Deus que você serve. Ninguém consegue fazer isso, só Ele. Por quê? Porque Ele é autossuficiente, Ele é soberano. O homem, para criar algo, ele precisa de uma matéria. Deus não, Deus cria sem ter a matéria. Haja. Porque esse é o Deus que nós servimos. Ok? Vamos continuar aqui na próxima aula. Vamos estar orando. Eu encerro a nossa aula aqui, deixando um abraço para todos que vão estar assistindo a aula pelo vídeo. Assistem a aula pelo vídeo em nome de Jesus. Tá?